concursando, tudo bem? Professor Douglas Vizinheski, diretamente aqui dos estúdios do Focus Concurso, para você que está prestes a fazer o concurso pela VUNESP, né, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, legal? Meu querido concursando, minha querida concursanda, professor Douglas vai lhe falar a respeito da redação. Quais os segredos para você conseguir tirar uma nota boa nessa redação? Joia? Então, vamos saber de alguns pontos iniciais que são importantíssimos. O primeiro deles é o fato de que redação se aprende com a prática. Você tem que escrever. Não adianta o professor falar aqui durante 1000 horas toda a teoria do mundo sobre redação, se você não tentar, dentro da sua habilidade, com a sua cabecinha, com a sua mãozinha, e escrever e redigir textos e mais textos e mais textos, errando e aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Seria como querer ensinar você, sei lá, a pilotar um helicóptero só com teoria. Vamos pilotar helicóptero? Vamos. Eu fico aqui falando durante horas e horas e horas e horas. Depois eu solto o helicóptero ali e saio de perto. E aí você vai lá, pilota lá, a chave está na ignição. Né? Fala a verdade. Não dá, cara, não dá. Por mais que você tenha teoria, certo? Portanto, eu peço que vocês complementem tudo que o professor passar aqui, todas as dicas e orientações que o professor passar nestas aulas, que vocês complementem isso praticando redação. Realmente pegando temas e escrevendo e produzindo redações, várias, muitas, certo? Para você realmente ter um avanço do ponto em que você se encontra. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em escrever, eu já vou adiantar que é impossível fazer milagres em pouco tempo. Em 2, 3, 4 meses, a pessoa não sai do zero. Sabe, uma pessoa que escreve mal mesmo, que nunca teve uma preparação adequada para a produção de texto, comete muito erro de português, não sabe formular uma opinião própria, uma opinião crítica que fuja do senso comum a respeito dos assuntos, não tem noções de filosofia, de história, de sociologia, de psicologia, não conhece nem sequer muito a realidade do Brasil nos dias de hoje. Tem pessoas que são assim, meio alienadas. Aí é difícil essa pessoa chegar a um texto que vai cair na mão do professor que vai corrigir a redação. O cara é um mestre, é um doutor em língua portuguesa, o cara passou a vida inteira lendo textos de grandes monstros, né? Grandes escritores, grandes pensadores, e aí ele pega o seu texto, entendeu? Ele vai perceber, né, o vazio, muitas vezes, do conteúdo do seu texto, das suas ideias, beleza? Uma forma de reverter isso, caso seja este o seu problema, é através da leitura, certo? Hoje em dia temos 2 recursos básicos, né? Um deles é a leitura. Ler. Quanto mais você lê, você entra em contato com a palavra escrita. Você vê textos, você vê estruturas, você vê a formação dos parágrafos, o desenvolvimento das ideias, você aprende conectivos, expressões novas, termos, palavras que você busca depois no dicionário para saber o significado, aumentando o seu domínio do léxico, aumentando o seu vocabulário, certo? Você também recebe através da leitura opiniões, pensamentos críticos, dos quais você pode discordar do que o autor escreveu, né? Ou você pode concordar. Não sejamos tapados. Você não deve ler apenas aquilo com o que você concorda, porque cada um de nós tem o seu pensamento, tem a sua ideologia, certo? Mas nós não sabemos qual o tema que a banca vai cobrar de nós no dia lá, é tema surpresa. E aí, você só leu sobre os assuntos que você gostava, né? E aí chega um tema sobre o qual você não tem a menor ideia sobre o que escrever, beleza? Então tem que ter a mente aberta, você tem que ter o poder, mas a força, a integridade de conseguir ler um texto do qual você discorda de cada palavra que o cara está escrevendo, e mesmo assim você lê inteirinho, lê até o final e reflete e chega a conclusões, inclusive, a respeito de como você poderia contra-argumentar as ideias daquele cara com esse aspecto. E pronto, você já está treinando a estrutura dissertativa. Porque uma dissertação, que é o tipo de texto que a VUNESP espera de vocês, é nada mais, nada menos do que a apresentação de argumentos que defendam um ponto de vista a respeito de um tema proposto, beleza? Nós temos que ter essa prática no dia a dia, tá ok? Então, você já sabe, os caminhos para uma redação são escrever muitas. Se eu estivesse prestes a fazer esse concurso, eu escreveria pelo menos, mas na pior das hipóteses, umas 3 redações por semana, tá? De preferência, uma por dia, se você conseguir fazer, porque uma redação você leva de 30 minutos até 1 hora, sentadinho, quietinho, concentrado, para você fazer uma redação, passar a limpo, né? Eu treinaria isso uma por dia, tá? Mas você tem as outras matérias para estudar, você tem você tem o seu trabalho, os seus compromissos, né? Tá bom, eu entendo. Esta 1 hora por dia pode não estar disponível
disponível, né? Mas vamos dizer o seguinte, três vezes por semana, 3 momentos por semana, você vai agendar, vai começar, que tal hoje mesmo que você está assistindo a esta aula, você escrever a sua primeira, começar, certo? 3 redações por semana, não importa se alguém vai corrigir ou não, certo? Você não vai praticar fazer a redação perfeita, você vai praticar fazer redação, você entendeu? Né? Então, que nem quando você pega uma bicicleta, pela primeira vez você está aprendendo a andar de bicicleta, e você pega a bicicleta e você sai ali quietinho, você nem tem ninguém por perto, né? Você vai pedalando, às vezes você dá uma caída, ou coloca os pés no chão assustado, arrasta os pés, né? Sei lá, né? Fica tremendo, mas você está sozinho, você está aprendendo a andar de bicicleta, você está aprendendo a andar de bicicleta. Você não precisa ter um técnico, né? Da Confederação Brasileira de Ciclismo, né? Sei lá, né? De motocross, bicicross, para te ensinar a fazer manobras, backflip, não sei o quê, né? Você não quer fazer isso agora, você não precisa ter, você está aprendendo a andar de bicicleta, beleza? Então, quer dizer, o importante é você escrever muitas redações, escrever muitas redações, mesmo que elas não sejam corrigidas. Quando você era criança, adolescente, estava no ensino médio, secundarista, aí você precisava, né, da professora, do professor, que chegava, analisava, corrigia todas as suas redações, e às vezes, fala a verdade, ó, puxão de orelha, você nem prestava atenção nas dicas que o professor dava, nos apontamentos e nas correções que o professor fazia no seu horário de descanso, de madrugada, às vezes corrigindo redação, e você nem valorizava isso, que ele estava tentando te ajudar, beleza? Puxão de orelha para vocês, dos profs, né? Então é o seguinte, faça redações. Caso você gostaria de ter algumas, não precisa ser todas, mas algumas dessas, digamos, a cada 3 redações dessas que você faz por semana, você manda para o professor Douglas para fazer a correção, beleza? Então eu tenho um serviço que eu presto, certo? Pela minha página no Facebook. Essa aqui, ó, Sentapua Concursando. Entra lá no Facebook, depois, entra na página e aí você manda uma mensagem lá, professor, eu gostaria de ter minhas redações corrigidas pelo senhor. Como funciona? Manda lá que daí você vai receber todas as informações a respeito. E aí você vai ter um feedback, né, diretamente do professor sobre quais os seus principais erros, que problemas de estrutura, o que está bom na sua redação, o que você deve manter, o que você deve mudar. Beleza? Tá? Lembrando que você não precisa fazer isso com todas as suas redações, tá? Porque não é necessário. Você consegue evoluir tendo algumas dicas, algum feedback e escrevendo, praticando. Além disso, leitura. Existem 3 áreas do conhecimento, tá? Que eu vou apontar para vocês aqui, que tem a ver com todos os assuntos: sociologia, filosofia, né? E psicologia, tá? São os 3 grandes campos, né? Do conhecimento humano mínimos que uma pessoa deve dominar e que, fala a verdade, a gente nem estuda isso muito no colégio, infelizmente, não é mesmo? Você tem que fazer isso através da leitura. Através da leitura, como eu disse antes, você vai adquirindo a capacidade crítica de observar estruturas que os outros escritores usaram, né? Mas hoje em dia vivemos numa época mágica, maravilhosa, né? Todo mundo tem em casa uma biblioteca e uma videoteca infinita, que é a internet, beleza? Então você pode entrar em canais como o YouTube, por exemplo, ou se você tem Netflix, por que não? Começa a entrar na parte dos documentários. Nunca explorou aquilo ali? Só fica assistindo sériezinha boba? Né? Então, você quer fazer concurso público, quer ser policial e fica assistindo qual série? Rick and Morty, né? na Netflix, beleza? Então fica esperto, né, rapaz? Então o que você vai estudar? Vai assistir documentários em vídeo, certo? Sobre a história, certo? A história do Brasil, sobre os índios, sobre a economia brasileira, sobre a fome no mundo, sobre os projetos ecológicos, sobre a poluição do meio ambiente, sobre aquecimento global, sobre a depressão após a pandemia, certo? Tem texto, tem vídeo, tem documentário, tem gente especialista, gente muito cabeça falando sobre esses assuntos pela internet afora, e tem livros e mais livros escritos sobre isso, tá? Então, entender de sociologia é o estudo do convívio em sociedade, a sociologia. Se você parar para pensar nos temas possíveis que os concursos cobram, né, nas provas, são temas relacionados à vida em sociedade. Se o cara falar lá, por exemplo, sobre a questão
questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela tem suas fontes históricas, né, em um patriarcalismo, um machismo histórico que se formou no mundo e no país também, certo? E ela tem questões biológicas envolvidas, por exemplo, o fato de que a mulher, ela é fisicamente mais fraca que o homem, e isso, né, como a criança também é fisicamente mais fraca que o adulto, então é mais fácil você ver uma criança, né, apanhando, sofrendo violência de um adulto do que um adulto sofrendo uma violência da criança. Acontece, mas é muito mais comum, né, que o mais forte tenha uma tendência a ser violento com o mais fraco. Isso é uma questão até meio de lógica, né? É óbvio, né? Você quer ser violento, você vai procurar o quê? Ah, vou pegar aquele camarada ali da UFC, vou quebrar aquele cara passa o dia inteiro na musculação, vou lá, né? E no Muay Thai, eu vou lá quebrar aquele cara na porrada, né? No jiu-jitsu brasileiro. Cara, é claro que não, né? Não teria lógica uma pessoa fazer isso. Então, quando você analisa esses pontos, você chega à questão da sociologia. E quando você começa a pensar, por que não é interessante que haja essa violência, para você colocar na sua argumentação? Por exemplo, né? Por que não é interessante que haja essa violência? Porque a violência gera pessoas traumatizadas, né? Todo tipo de violência na sociedade, gera, ela não cura uma pessoa, não faz uma pessoa ficar boa, né? Quem é que fica boa, fica feliz, bem, produtivo, apanhando, né? Com certeza não. Então o que acontece? Leva a pessoa à depressão, leva a pessoa ao alcoolismo, leva a destituição de casamentos, de famílias, certo? Pode levar em casos de causar danos físicos permanentes na pessoa ou até a morte, né? A violência pode ser exageradamente extrema e levar a consequências diretamente nas pessoas. E daí nós chegamos a uma sociedade em que existe uma tendência, por exemplo, dessa mãe, uma mulher, uma esposa que sofreu violência do marido, ela pode também, como consequência desse trauma, transmitir essa violência para o mais fraco, que seria seu filho, sua filha, por exemplo. Então ela pode também ter um comportamento agressivo que passa para essa criança, e essa criança vai para a escola e ela também será violenta com seus coleguinhas ou com os professores, e aí gera um ciclo que leva a pessoa para a criminalidade e acaba dando trabalho para a polícia. Você entendeu? Então, quer dizer, porque o cara, né, bateu na mulher anos atrás, hoje o policial está tendo que sair de madrugada lá naquele bairro para resolver, né, um cara que foi esfaqueado lá. Começou, né, 2 décadas atrás, quando um pai bateu numa mãe. Isso é entender de sociologia. Você perceber as relações que existem entre os fatores dentro da sociedade e as consequências dessas relações, certo? Para a própria sociedade. Então, quer dizer, se você pegar qualquer tema, certo? Nós vamos falar sobre, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Um assunto que pode cair no concurso da PM de São Paulo, né, gente? Né? Então, o que acontece? É uma questão social? É uma questão social. É uma questão sociológica? Usa a lógica da sociedade para ser resolvida? Sim, porque não adianta também você simplesmente prender ou até matar o traficante que está ali, beleza? Porque vai continuar existindo o cara viciado. E vai continuar existindo o menor, o jovem, se empolgando com essa coisa da droga, etc e tal, ou mesmo das drogas lícitas como álcool, cigarro, né, e outras, remédios, né, químicos fortes que existem por aí. Então a pessoa continua havendo o vício, as pessoas vão atrás. O que vai fazer com que mantenha-se sempre a questão da demanda. Se existe demanda, vivemos no capitalismo. Se existe demanda de um produto, qualquer que seja, até de armas, por exemplo, se existe alguém querendo comprar, pode ter certeza que alguém vai pensar, pois eu vou vender esse negócio aí pro cara. Grana, né? Ainda mais um país em crise econômica, não é mesmo? Então você prende um monte de traficante, você derruba a favela, derruba o morro, né? Prende o traficante, mata um monte, etc e tal, apreende a droga, queima aquela porcaria toda, e aí, dali 1 mês, 2 meses, a coisa continua rodando e circulando, beleza? Então, quer dizer, não adianta apenas, é importante, claro, combater o tráfico, né? Prender o traficante, sem dúvida, mas não apenas isso, temos que pensar sociologicamente. Então, por exemplo, temos que pôr as vistas também na criança, no adolescente, que é o propenso futuro viciado, né? Também nos atuais dependentes químicos no Brasil, que não são poucos,
Estamos falando da casa de milhares, talvez milhões de cidadãos brasileiros, certo? Com problemas desde o alcoolismo até as químicas mais fortes, não é mesmo? Então, quer dizer, como trabalhar isso aí? Também temos um problema de depressão, né? A depressão leva a pessoa, por exemplo, a tomar remédios, a ficar viciada, dependente de remédios, tarja preta, e muitas vezes a pessoa nem tem receita para esses remédios e ela vai lá pedir para o médico que é amigo e para ele ceder uma receita. E isso também é um problema de drogas. E isso também é um crime, né? Inclusive do médico e da pessoa que está comprando ilicitamente uma receita na farmácia, etc. e tal, né? E você pensou assim, aquela minha tia que toma remédio para dormir só no Rivotril, né? Você está se lembrando dela? Então, é receitado? É acompanhado isso por um psiquiatra? Sei lá, tá tudo jóia, tudo beleza. Se a pessoa precisa disso, é que é algo sério e respeitável. Mas às vezes é uma pessoa se automedicando ou até com a ajuda de alguém de não grande probidade, né? Então, quer dizer, também estamos entrando na esfera do crime, também estamos entrando na esfera da polícia militar, não é mesmo? Não é fácil ser policial, né, gente? Quantas coisas envolvidas. E ainda você tem que passar na redação para poder ser policial e aí poder ajudar a sociedade no combate a esses e muitos outros crimes. Então, é uma questão sociológica e está ligada também à depressão e à dependência química. E aí nós estamos no campo da psicologia, certo? Aí você vai poder analisar como funciona a mente humana, como funciona a dependência química, como funciona também a questão psicológica da lei do menor esforço. Por que eu vou, né? Às vezes o cara vai pensar. Eu adoro a minha vida, por exemplo, eu estudei muito para estar aqui, para ser professor, eu amo essa profissão, quero dar aula até o último dia da minha vida. O dia que eu morrer, eu quero estar dando aula, sair e pifar, ou ter um infarto durante a aula. Lógico, daqui uns 70 anos, não tem pressa não. Mas tudo bem, porque eu amo isso aqui, porque eu amo fazer isso aqui, certo? Estudei muito para isso e continuo estudando, a gente está sempre aprendendo, tá? Mas existem caminhos mais simples, não existem? Quando você é adolescente, né? Imagina o Douglas, né? Anos atrás. Adolescente, né? Pra que eu vou estudar? Começar a pegar um livro hoje, começar na página 1, levar 5 minutos para ler uma página, depois 5 minutos para ler outra página, sendo que eu podia pegar esses 10 minutos e ir lá comprar, né? Uma droga, pegar lá os buchinhos, como é que o pessoal chama lá? Biqueira, não sei, tá, vai lá, e vai lá e vende para outro camaradinha, e nessa transição você já ganha uma grana proporcionalmente muito maior do que o seu próprio pai às vezes ganha de salário, né? Então, quer dizer, isso também é uma questão psicológica, né? As pessoas têm uma tendência, parece, né? Algumas pessoas têm uma tendência a procurar os atalhos, os caminhos mais, né? Mais fáceis, assim, só que estes que levam a finais trágicos, né? Se eu tivesse, por exemplo, optado por isso lá no passado, eu poderia hoje estar preso, morto provavelmente, né? As tatuagens no braço, tatuagem de palhaço no braço, né? Deus me livre, pesada. Respectem, tatu nenhuma aqui. Então é o seguinte, né? Você sabe a referência, não sabe? Olha, pode ser uma tatuagem mais legal da Nossa Senhora, pode ser uma tatuagem, né, da Virgem Maria, pode ser uma tatuagem de Jesus, pode ser uma tatuagem. Tatuagem é legal, certo? Só não vai tatuar um palhaço antes de fazer o concurso da Polícia Militar. Você não sabe por quê? Pesquise, tatuagem de palhaço, significados. Pegou lá? Espera. Então é o seguinte, beleza. Então quer dizer, eu estaria hoje, né, numa vida pior. Então quer dizer, o fato de eu ter tido a paciência de sentar e ler, estudar, que nem você está fazendo agora, estudando, pensando, refletindo, e com calma, e com paciência, sem pressa nenhuma. A vida se constrói com calma, com paciência, para que você possa ter o prazer de ser um homem livre, um homem honesto, um homem de bem com a vida, de bem com a sociedade, e capaz de fazer o que gosta, o que tem paixão, o que ama. No meu caso, ser professor, no seu caso, ser um policial, talvez mais tarde um policial federal, por que não, né? Então, quer dizer, você pode ter uma carreira dentro das forças de segurança pública, amém. É importante que grandes homens e grandes mulheres, pessoas de bem, estejam nessas forças, beleza? Importantíssimo isso para o país, para o Brasil, para os professores, para todo mundo, né? Para toda a sociedade. Então, quer dizer, tem questões psicológicas no meio disso? Tem. O poder da decisão, a preparação, o estudo da pessoa. Tem questões filosóficas, aí entra a filosofia também, né? A filosofia é o seguinte, qual que é o grande sentido da vida? A filosofia pega as grandes questões.